para ouvir a Deus, para ser ministrado por Deus. Eu queria falar sobre uma vida abençoada. Eu queria te perguntar uma coisa: você tem uma vida abençoada? Se você olhar para a sua vida, para as coisas que estão acontecendo na sua vida, você se considera alguém que tem uma vida abençoada? Sim ou não? A gente vive numa sociedade que não entende o que é ser um homem, uma pessoa abençoada. Uma igreja que não discerniu o que significa isso, mas eu queria nessa noite falar um pouco sobre isso. Nós precisamos ser desbloqueados para a gente receber, viver, regozijar aquilo que vem de Deus para nós. A vida cristã não é sobre receber. A vida cristã é sobre receber, desfrutar e repartir. A vida cristã é feita de ação. A vida com Deus é uma vida de movimento. Então, toda vez que você se vê parado, que você não se envolve, que você é alguém que está analisando, um espectador, você vai se sentir afastado. E possivelmente você vai passar a ter um espírito muito forte de crítica. E por consequência, a crítica pode levar à desonra, e a desonra à ingratidão, e você perde o sentido de servir a Jesus. E tem gente que a gente vê uma geração de desigrejados porque não entenderam que a vida cristã, ela é um relacionamento de receber, desfrutar e liberar. Amém? Você tem que receber de Deus todo dia, desfrutar dele, porque você não é um escravo, você é um filho, e você tem que dar. Irmãos, o maior segredo de uma vida abençoada é dar. E aí que mora a primeira quebra de paradigma dessa noite. Nós não entendemos isso. Um homem realmente abençoado é aquele que dá muito. Quem pouco dá, não entendeu, não desfruta da sua bênção. Quem é pai? Aí diga amém. Você é feliz por ser pai? Mas o pai dá. Um pai é alguém que tem que aprender a dar. Um pai não pode gerar no ventre, mas o pai gera no coração, o pai gera no dia a dia, o pai gera na vida. Ser abençoado é ser alguém que aprendeu a liberar, a entregar. Eu quero dizer que você é uma pessoa muito abençoada. Você é abençoado, você crê nisso? Efésios 1, 13 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então a Bíblia diz que Deus nos abençoou, ou seja, nós somos abençoados. Mas essa bênção precisa se manifestar. O povo de Deus é um povo tão abençoado. Quem está comigo, diga eu. Oh, aleluia. Que até quando tramam algo errado contra um povo de Deus, quando preparam algo maligno, quando tramam, até vocês já viram que existe serviços, né? Serviços espirituais para destruir pessoas, né? Até isso, quando se faz algo contra um servo de Deus, isso se reverte em bênção, porque nós somos abençoados. Você não precisa pedir: Deus, eu quero ser uma pessoa abençoada, Deus me abençoa. Não, nós somos abençoados. A Bíblia fala que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, porque Balaão era um profeta, né, do mal, reconhecido pela sua capacidade de profetizar negativamente ou de profetizar morte. E a Bíblia diz em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala,
caso ele fale alguma coisa e deixa de agir, acaso Deus promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e abençoou, e não posso mudar. Sabe quem disse isso? O profeta contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Aí quando ele foi se preparar para amaldiçoar, a palavra de maldição que veio na boca dele contra o povo de Israel é essa: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai agir. Recebi uma ordem para abençoar, e ele os abençoou. Então, irmãos, isso aconteceu em Canaã antes do povo entrar na terra prometida. O povo de Israel vinha tendo vitórias consecutivas, e Balaque se assustou. Vou contratar alguém para destruir esse povo. Mas presta atenção, você não precisa fazer esforço por isso, você não tem mérito. Não, o Senhor te abençoou com todas as sortes de bênçãos. Mas pastor, por que eu passo por lutas na vida? Porque você, exatamente por essa pergunta que demonstra que a gente não sabe o que é uma vida abençoada. As crises, elas têm papel importantíssimo de nos abençoar. Assim como as dores. Imagina se você não sentisse mais dor. Daqui a pouquinho você está com a mão no fogo, você não sente. Você se queima, você pode ter uma queimadura muito forte. Mas a dor acusa, está te queimando, te cuida. Então nós precisamos entender que até a maldição é transformada em bênção para aqueles que são filhos de Deus. Você crê nisso? Para viver uma vida abençoada, repete assim comigo: tudo começa no coração. A Bíblia diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois a mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. O coração. A Bíblia diz: não julgue, para que você não seja julgado. Talvez quantas pessoas têm o hábito de julgar. Nem percebe, chega na igreja. Tu visse, agora tem um palco de madeira na frente, agora tem que ir pelo corredor do lado. Já se viu isso numa igreja? Já viu em plena, acabando a pandemia, essa igreja fazendo obra, aumentando, multiplicando? Para que isso? Você viu que o culto se atrasou para começar hoje? Tem gente que tem um espírito pronto para enxergar o problema, para julgar, para estabelecer juízo. A Bíblia diz: não julguem, e vocês não serão julgados. Mateus 6,37. Não condenem, e também não serão condenados. É o segredo de Jesus. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Repete assim comigo: pois a medida que eu uso para medir será usada em mim. Já entendeu isso? Jesus é o melhor, cara. Ele é o melhor. Jesus ensinava de maneira sobrenatural. Ele é simples. Então ele disse: se vocês perdoam, serão perdoados. Se não julgam, se julgam, serão julgados. Se condenam, serão condenados. E se amam, serão amados. E se perdoarem, e se não perdoarem? Jesus amado. E depois diz: deem e vos será dado. O ato de dar. Repete assim comigo: dar. Diga: dar. A gente tem que aprender a dar, gente. O ato de dar começa no coração, uma atitude do coração. Vê bem, em nenhum momento o texto está falando de dinheiro, mas a gente já associa, porque a gente está preocupado com o que vai acontecer com a gente. Olha que a Bíblia diz: deem e lhes será dado. Paternidade é dar, maternidade é dar, amizade é dar.
Prosperidade é dar. É se liberar, é ser liberal. Tudo vem com a essência do que a gente faz. Começa no coração. Não adianta eu entregar nenhuma oferta, um abraço, um carinho, se o meu coração está julgando, ele está machucado. Dar é adorar. Diga comigo, dar é adorar. Adorar é dar, é livre. É uma doação em amor, é uma vida que se entrega. É uma resposta ao amor de Deus que nos amou primeiro. É um ato de relacionamento com Deus. A Bíblia diz: cada um dê conforme determinou em seu coração. Não dê com pesar, mas dê com alegria. Pois Deus ama quem dá com alegria. Posso ouvir um amém? Você tem dado para sua família, para os seus amigos, para Deus, para a igreja, para os relacionamentos, você tem se dado? Ou você é cheio de reservas? Cheio de compromisso? Não posso. Vamos lá orar? Não posso. Vamos na célula? Não posso. Você não quer dar, irmão. E quem dá é quem recebe. Quem perdoa é quem é perdoado. Deus está nos chamando para entregar. O texto diz, o contexto aqui é julgamento. Eu preciso entender isso. Eu quero falar com você sobre dar. Falando sobre uma palavra que vem à nossa mente, né? Em todo tempo, que a gente trabalha por isso. A palavra... Ei, me cortaram aqui. Algum abençoado me cortou. Quando a gente lê esse verso 38 que eu li, muitas vezes nós pensamos apenas em dinheiro. Mas não, Deus está nos transformando. Não tem como entender o relacionamento com Deus, a graça de Deus sem dar. E eu queria trazer um entendimento para vocês. Quem aqui quer aprender algo que pode transformar o seu relacionamento com Deus hoje? Diga amém, dê um aplauso a Jesus aí. Toda entrega, todo relacionamento com Deus começa com o coração. Tudo começa num relacionamento, na pureza do que se faz, na integridade do que se faz, na sinceridade do que se faz. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Onde é que está o seu coração? Ei, onde é que está o seu coração? O pai que não consegue ser um bom pai, qual é o problema? É o tesouro dele. O marido que não consegue ser um bom marido, a esposa que não consegue ser uma boa esposa, qual é o problema? É o tesouro. Jesus disse: onde estiver o seu coração, ali estará. Onde estiver o seu tesouro, estará também seu coração. Onde estão os seus valores, estará também o seu coração. Amém? Algumas pessoas esqueceram disso. Algumas pessoas pensam: a igreja está atrás do meu dinheiro, os pastores estão atrás do meu dinheiro. Até pode haver algum pastor que esteja atrás do seu dinheiro, doente, precisa se tratar, precisa se converter. Mas a gente tem que entender algo: a igreja não está atrás do seu dinheiro, mas Deus está atrás do seu coração. Sim ou não? E onde é que está o seu coração? No seu tesouro. Então o relacionamento com Deus passa pelo nosso dinheiro. E hoje você vai entender isso. Existe uma conexão entre o nosso coração e o nosso bolso. Pode ter certeza. Em outras palavras, se Deus tem acesso à minha carteira, Deus tem acesso ao meu coração.
Onde está o meu tesouro, está também o meu coração. Você sabe que a única coisa que Jesus chamou de Deus foi o quê? O dinheiro. Vocês não podem servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um senhor. E tem muita gente governada pelo dinheiro, e lhe digo, quem é governado por ele normalmente não o tem. Presta atenção, vamos supor que muita gente hoje está aprendendo, existe um movimento no Brasil todo, para as pessoas aprenderem a investir em bolsa de valores, e muita gente lendo sobre isso. E quando você pega aquele dinheiro que estava ali, você investe em alguma coisa, seja o que for, na bolsa de valores, você investe em qualquer coisa. Depois que você pegou o dinheiro e investiu em algo, aquele algo ganha sua atenção. Concorda comigo? Você investiu dinheiro em alguma coisa, aquilo ganha sua atenção. Você vai procurar saber como é que aquilo está. Será que está rendendo o meu investimento? Será que está dando certo o investimento que eu fiz? Por quê? Porque onde está o meu tesouro, está o meu coração. A gente pode pensar que pessoas pobres, elas têm um coração generoso. E pessoas ricas, não, elas são gananciosas. Pode ter certeza que isso não é verdade. A ganância não tem a ver com a realidade. Aliás, eu posso lhe dizer que quanto mais generosidade você tiver, mais prosperidade você vai encontrar. Porque dinheiro é uma energia, irmãos. Você tem que entender que o dinheiro ele é considerado um Deus, por quê? Porque ele disputa seu tempo, a sua atenção. Para pensar nisso. E como é tremendo conhecer alguém que o seu coração está em Deus. Então Cristo é o nosso modelo. Nós queremos ser parecidos com Ele. Quem está comigo, diga amém. Quantas vezes a Bíblia fala a palavra crer? Crer. 270 vezes. Quantas vezes a Bíblia fala a palavra orar? 371 vezes. Quantas vezes a Bíblia fala a palavra amor? 714 vezes. Quantas vezes a Bíblia fala a palavra dar? 2.162 vezes. Porque em Deus nós sempre precisaremos aprender a ser liberais. Não tem como servir a Deus sem dar. Não tem como servir sua família sem dar. Não tem como servir seus amigos, ter boas amizades se você não dá, se você não se entrega. Dar é um sinônimo do nosso Pai. Ele nos amou e entregou, e Ele deu por nós. Alguém está comigo? Diga amém. Ele deu sua vida, Ele nos deu tanto, nós somos felizes por Ele. Por isso que é uma questão do coração. Por que Deus nos fala mais de 2.000 vezes? Quase 8 vezes mais do que oração, a palavra dar. Por que, gente? Porque dar fala de generosidade, generosidade fala de um coração convertido. Não existe conversão de um coração que não é egoísta. O egoísta não vai conseguir falar do amor de Deus, compartilhar a graça de Deus. Porque Deus, Ele se entregou. E o que Ele mais fez por nós, se não foi derramar graça sobre nós, e você não merecia, é favor que a gente não merece, mas Ele deu. Você não tem muito que tu possa fazer, não tem muito que tu fazer não, Ele deu, Ele entregou graça, amor, Ele te ama, Ele deu primeiro. Alguém pode dizer amém por isso? O nosso Deus é assim, é uma questão lá dentro de nós, é algo que Deus tem que mexer dentro de nós.
Como desenvolver um coração generoso? É a pergunta dessa noite. Você sabe que Deus fez a terra para ser rica. O propósito de Deus não é miséria. O propósito de Deus é abundância. Pode ter certeza, porque Deus abençoou a terra. Eu quero compartilhar alguns princípios. Eu já era para estar terminando a minha palavra. O Paulo já está me olhando, o Juninho também. A pressão está pegando aqui. Mas Deus nos entregou princípios. A Bíblia diz: assim não deverá haver pobre algum no meio de vós, pois a terra que o Senhor seu Deus lhe está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam a tudo que o Senhor, o seu Deus, e coloquem em prática toda a lei que hoje Ele está dando. Você quer saber qual é uma das manifestações do reino de Deus num lugar? É a miséria ir embora, gente. Você tem que olhar para a sua casa, falar: o Senhor me criou, eu sou um abençoado. E ser miserável não significa não ter recursos. A miséria é uma situação do coração. O miserável ele o é, porque seu coração assim o é. Seu coração assim o é. Eu quero compartilhar alguns princípios desse texto. Uma vida abençoada começa com o coração, então aprenda. Primeiro, aprenda a lidar com o coração egoísta. Não existe vida abençoada em corações egoístas. Vasculhe seu coração. Egoísmo é uma doença aos olhos de Deus, gente. Egoísmo é algo que não reflete em nada o coração de Deus. Você sabe que dentro dos princípios judaicos, a cada 7 anos, havia um ano de perdão. No 7º ano era um ano, o Shemitah, a terra descansava. E as dívidas eram perdoadas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Uou, que esse seja o meu 7º ano, pastor. Hã? Já pensou aquele banco te ligar e dizer: tua dívida foi multiplicada? Era um costume. Deus deu ao povo uma lei, Vinícius, para corrigir o coração egoísta. Ele dizia: a cada 7 anos vocês vão ser obrigados a dar. Mas ele me deu. Tem que dar, eu quero ensinar vocês a dar. Perdoe a dívida. Perdoe a dívida, perdoe o próximo. Deus criou o dar. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, a pessoa mais bonita no seu lado, diga assim para ela: você acha que Deus precisa do seu dinheiro? E Deus criou o dar se Ele não precisa do meu dinheiro? Por quê? Porque o antídoto para o egoísmo é dar. Se alguém vem pedir algo para você e você pode dar, dê, abençoe. É um hábito salutar, saudável, que nos rouba, que nos tira o egoísmo. A Bíblia diz que ser egoísta é um fruto da carne. E você conhece alguém egoísta? Gente, que coisa horrível é participar da mesa de alguém egoísta. Não, mas isso aqui não. A pessoa ela se sente extremamente ofendida quando qualquer coisa do seu direito lhe é roubada. Não sabe liberar. Não, fique em paz. Não, fique em paz. Irmãos, quantas vezes eu ajudei pessoas, investi em pessoas financeiramente, e pessoas até me colocaram na justiça depois. Pessoa passando necessidade, você ajuda, investe.
Mas o coração que dá, ele se desprende. Amém. Grava uma coisa que eu vou lhe dizer. Todo mundo que lhe tirou alguma coisa, você não ficou mais pobre e nem ele mais rico. Pode ter certeza. Deus te abençoou, você é um filho de Deus e não vai faltar. Deus vai te abençoar, te prosperar. Libera teu coração. Libera. Outra coisa, um coração que quer ser abençoado, uma vida abençoada. Um outro princípio é: aprenda a lidar com o coração ansioso. A Bíblia diz: dá-lhe generosamente sem relutar no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, te abençoará todo o trabalho que você fizer. Gente, a Bíblia não é um livro filosófico, é uma realidade. Dê generosamente sem relutância. Isso está falando com o próximo, ajudar pessoas. Dê, abençoe, e o Senhor abençoará todo o seu trabalho e tudo o que você fizer. Mas por que Deus vai me abençoar? Porque eu dei generosamente sem relutância. Deuteronômio 15:10, princípio. Eu não estou dizendo de você ter um fanfarrão, uma pessoa que não tem limite, que gasta de maneira desordenada, não. Mas é você perder, e a esposa sabe o que eu estou falando, e o marido sabe o que eu estou falando. Só quem conhece alguém de perto assim sabe. É uma questão do coração. O egoísmo nos ataca antes. Não vou dar. Não vou ajudar. Não vou fazer. A ansiedade nos ataca depois. E eu fiz. E agora? O que adiantou ajudar? Nós não conseguimos descansar no Senhor. Nós não conseguimos confiar em Deus. Se você deu algo, é Ele que vai te abençoar e vai te prosperar. Ele vai abrir o seu bom tesouro e derramar sobre a sua vida. É isso que a Bíblia ensina. Isso não tem a ver, não é dinheiro, irmãos. Não é teologia da prosperidade, é a realidade. O coração generoso, uma pessoa generosa, prospera. A prosperidade é fruto de um coração liberal. Alguém pode dizer amém? Quando a gente devolve algo para Deus, que é dele. Me diga uma coisa: o que você tem que não foi Deus que te deu? Tudo que você tem que não foi Deus que te deu, você é o responsável por manter, você é o responsável por suprir. Mas tudo que você tem clareza que vem de Deus, que o Senhor te deu e que é dele, Ele vai suprir, Ele vai prosperar, é dele. Então toda vez que eu tenho um coração aflito para entregar algo para Deus, a Bíblia diz que um copo da água que eu dei a alguém, eu fiz a ele, vai ser lembrado. Deu sede. A gente só fica ansioso para entregar algo a Deus. E agora falando até dos nossos dízimos, é porque a gente não tem clareza de que o que nós temos é dele. Porque se nós sabemos que é do Senhor, que Ele tem nos abençoado, nós não ficaríamos angustiados. Terceiro princípio para uma vida abençoada, repete assim comigo: um coração generoso. A Bíblia diz: dê com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dê conforme a bênção que o Senhor lhe tem dado. Você tem recebido alguma coisa de Deus? Dê. Deus lhe deu uma família, por favor, dê. Não seja egoísta. Dê. Não, é meu dinheiro. O marido, eu nunca me esqueço desse exemplo. O marido recebe o dinheiro e fica ali. Ninguém vê. Ninguém sabe quanto tem. Não, pega aqui esse troquinho e vai. Ninguém sabe. Ele administra seus recursos de maneira egoísta.
Um coração egoísta jamais. Você pode dizimar, irmão, você pode fazer o que quiser. Se o princípio do coração não for obedecido, não dá certo. A Bíblia diz: esse povo me busca com os lábios, mas eu estou enxergando o seu coração. Ele está longe de mim. Desenvolva um coração apaixonado, desenvolva um coração generoso, desenvolva um coração que dá. Dê a chance do erro. Dê a chance de alguém errar contigo. Não, errou comigo, não perdoo mais, está errado. Até o perdão é uma doação de uma oportunidade. Talvez o Marcelo não quis fazer isso comigo. Eu creio que ele não quis fazer isso. Marcelo, eu estou dando meu perdão. Dê água para o seu pastor. Aleluia. Está feliz hoje? Teu time está ganhando ainda? 4? No Flamengo? Misericórdia. Até me desconcentrei. É verdade isso? Espírito. Não pode. Já ia me julgar, né? Pastor falando. Vai dormir, irmão. Perdoe, libere. Posso ouvir um amém? O coração generoso ele entrega. Deus quer que nós sejamos generosos. O homem nasce egoísta. A gente tem um trabalho com os filhos da gente. Não é quem é pai é que sabe. Fulano, divide, fulano. Dá um pedacinho. Não, pega tudo, é meu. Mas divide com teu colega. Agora na pandemia não pode dividir, para favorecer isso. É verdade. A criança, ela nasce com esse sentimento de posse, tudo é meu, não quer dividir nada. E o pai tem que trabalhar. Olha que a gente que é pai trabalha para desenvolver a generosidade nos filhos. Sim ou não? Meu filho, vai lá e dá essa oferta. A gente dá a oferta na hora, para não ter perigo dele gastar antes. Agora, entrega a ofertinha ali. Não pensa. Senão já passa antes, já consome, porque isso é meu. A gente nasce com esse sentimento. A gente ensina a criança a compartilhe. Deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja, compartilhe o que você tem. Eu não conheço ninguém que tenha sido generoso, tenha uma vida de generosidade que não receba tudo que ele entrega de maneira abençoada, de maneira multiplicada. Se você é generoso nas amizades, Deus vai te encher de boas amizades. Se você é generoso com a sua família, Deus vai te devolver uma família abençoada. Há um provérbio antigo que diz assim: o que eu guardei eu perdi, o que eu gastei eu tive, mas o que eu dei eu ainda tenho. O que eu dei é uma semente, é uma história, vai ecoar. Irmãos, Deus é um Deus doador. Todo filho egoísta perdeu o DNA do pai. E vou lhe dizer uma coisa. Você sabe que eu sou pastor dessa igreja há muitos anos. Eu estive nessa igreja há muitos anos. Poucas vezes vocês me viram falar sobre dinheiro. Porque eu sei que é um assunto delicado, irmãos. Eu sei que é um assunto, mas eu não posso ficar quieto. Vendo situações como pastor, eu preciso ensinar isso para vocês. O dinheiro é o teste mais rigoroso da fé. Jesus, ele alertou para isso. Cuidado, vocês não podem servir ao dinheiro e a mim. Generosidade é uma marca dos filhos de Deus. Eu vi uma mensagem de um pastor que disse: o último lugar a se converter em alguém é seu bolso. Último. Tem muita gente que tem dificuldade muito grande de ser dizimista, de ofertar, e não gosta que fale sobre isso. Sabe quem é que critica a fidelidade a Deus? Quem não faz. Você jamais vai encontrar um homem fiel a Deus que critique a fidelidade. Sim ou não? Porque quem é fiel, ele descobriu o segredo.
Descobri o segredo. Não é para mim prosperar, não. É o segredo de ter um coração agradecido. Amém? Não é a teoria da conspiração. Não tem alguém esperando você ser um bobo e entregar tudo que você tem para tirar o seu dinheiro. Não, acorda, passou esse tempo. Pode até haver alguém assim, mas você está no meio de um povo inteligente, pessoas inteligentes. É um coração disponível, generoso. Vamos sair para almoçar? Não. Leva tua esposa para almoçar. Ah, mas aí eu vou gastar. Não, vamos comer uma pizza. Não, vamos para o rodízio. Mas por que não pode pedir uma pizza, uma só? Não, porque se eu vou gastar, eu vou me empanturrar. Pegou? Está dentro do coração. Não, se eu vou gastar mesmo, eu vou comer o livre, que eu vou comer 49 pedaços de pizza salgada e 68 de pizza doce. Aí depois fica assim, estou com uma vontade. Não consegue nem se mexer. Mas isso está ligado ao coração. Já que ele pegou o dinheiro dele, meu irmão, eu paguei esse rodízio, como é que eu não vou comer até arrebentar? Como é que eu não vou me estourar? Como eu vou arrebentar essa pizzaria? Eu nunca mais vou se levantar de tanto que eu vou comer. O dono da pizzaria vai dizer assim, meu querido, não precisa pagar, só não vem mais. Mas isso é um coração egoísta, parece que não, mas está ligado ao coração. Eu mexi no meu tesouro. Olha, como eu mexi no meu tesouro, eu tenho que comer até arrebentar. Muda, vira essa página. Você vai comer melhor, em lugares melhores, comida melhor. Quando você aprender Deus te deu teu dinheiro, é para te servir, teu dinheiro é teu servo. Tem uma conta bancária abençoada. Tem uma conta bancária que lhe dá alegria. Alguém pode dizer amém por isso? Aprenda a ser agradecido. Quarto item para terminar. Lembre-se que você foi escravo no Egito e o seu Deus te redimiu, e por isso hoje lhe dou essa ordem. Repete assim comigo: lembre-se de quem você foi. Isso aqui é um segredo de uma vida abençoada. Lembra, memória. Tenha memória de quem você foi. Nós precisamos sempre lembrar de onde Deus nos tirou. Nós precisamos sempre lembrar que sem Jesus não somos nada, não éramos nada. Nós precisamos sempre lembrar que Ele nos salvou e tem um propósito eterno para as nossas vidas. E Ele nos chamou para sermos representantes do Seu reino. O Seu reino não é um reino que fica mendigando. O Seu reino é um reino de pessoas egoístas. O reino de Deus chegando é um reino de liberalidade, de abundância. Ande em satisfação. Você está se sentindo ofendido? Prejudicado? Você está se sentindo ferido? Libere. Você quer uma vida abençoada? Libere, perdoe, dê. Você quer melhorar? Dê. Essa noite, dê o perdão de uma vez. Dê o abraço que você tem que dar de uma vez. Dê o tempo que você tem que dar. Dê a sua fidelidade a Deus, os seus recursos, que você sabe que Deus tem te chamado para isso. Dê, libere. Esse é um princípio tremendo. Preste atenção nisso. A Bíblia diz: separe ao Senhor para o seu Deus todo o primeiro macho e todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria de suas vacas para trabalhar, nem tosqueie a primeira cria de suas ovelhas. Dê primeiro ao Senhor. Deus merece, repete assim comigo: Deus merece o meu melhor.
Vamos na igreja domingo que vem? Se não chegar a visita, eu vou. Deus quer ser o primeiro. Você tem orado? Estou sem tempo. Deus quer ser o primeiro. Reserve o primeiro para Deus, o melhor. Você tem dado o seu dízimo? Não, pastor, não tem sobrado. Dê o primeiro. Deus não pediu qualquer parte para o povo, Ele disse: eu quero o primeiro. Porque isso é um sinal de que a gente está declarando. E quem não quiser entender a minha palavra, que não entenda e permaneça no seu egoísmo. Deus está nos preparando para dizer: libere, abençoe, separe o primeiro, primazia a Ele. Você não dá 10%, você dá os primeiros 10%. Deus, quando entregou seu filho Jesus, Ele não disse assim: eu vou entregar Jesus se eu ganhar outros filhos. Não, Ele deu o primeiro. E Jesus passou de ser o único filho de Deus para ser o primogênito. Porque hoje nós somos todos aqui filhos de Deus, frutos de uma entrega. Por que dar primeiro? Porque precisa de fé para isso. Imagina no tempo deles, um animal gerava um bezerrinho, uma ovelhinha. E Deus diz: me dá primeiro a primeira ovelha que nascer, você me dá. Por que Deus pediu isso? Quem consegue pegar aí? Porque não era certo que ia nascer outras. Concorda comigo? Quem tinha certeza que ia nascer outra ovelhinha? Deus diz: me dá primeiro. Por quê? Porque você está perdendo o controle. Você está entregando o controle a mim. Você está dizendo: Senhor, o Senhor cuida de mim, eu estou lhe dando o primeiro. E que venha o resultado dessa entrega. Quem está entendendo, diga amém. Porque nós precisamos entender que Deus quer aquilo que é primeiro. Deus merece o meu melhor. Esse é o quinto princípio. Deus merece o que é primeiro. Ele não disse: espere a ovelha ter 10 cordeiros. Então depois que tem 10 cordeirinhos, você me entrega um, viu? Deus disse: não, me dê o primeiro. Coloque a sua fé em ação, seja generoso, não seja egoísta. E o texto diz: e eu, o Senhor que cuide de vocês. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Tanta gente que eu sei aqui, que as situações de vida de cada um de vocês, seja fiel a Deus, seja fiel à sua família, seja fiel em dar, seja fiel em honrar. Poxa, você recebeu o seu salário, faça suas contas, mas leve a sua família, pague sua casa. Pague um momento gostoso com a sua família, com a sua esposa. Pastor, mas não dá. Almoça em outro lugar, janta em outro lugar, mas dê, presenteie, honre. Alguém pode dizer amém? Quando você lida com egoísmo e com ansiedade, você vai desenvolver um coração generoso, agradecido e primiciador. Aquele que a primazia é Deus, ponto. Você chegou no lugar certo. Está preparado para ir. A vida é uma vida de transbordo. Ninguém que prospera é alguém que o rio termina nele. Toda pessoa que prospera é a pessoa que recebe e reparte. A missão de vida de pessoas altamente prósperas sempre está ligado a outros. Esse é o segredo. Viver uma vida pensando que todo mundo quer te pegar, te roubar, te tirar. Essa teoria da conspiração está matando a sua prosperidade. Creia que o Senhor cuida de ti. Deus jamais falhou. Ele nos deu princípios. A nossa oferta, nossas primícias e dízimos são princípios. A nossa família é princípio, irmãos. Alguém pode dizer amém? Você não dá para ser abençoado. Você dá porque é abençoado. Alguém pode dizer amém?
Você dá porque o Senhor já te alcançou. A Bíblia diz: vocês são abençoados na cidade, são abençoados no campo, vocês são abençoados em tudo o que fazem. Deuteronômio 28:6. Repete assim comigo: abençoados são satisfeitos. Cuidado com o egoísmo no teu coração, libere. Tome uma decisão. Tome uma decisão no seu coração, igreja, de ser fiel a Deus, de separar aquela parte que é do Senhor. Amém? É isso que eu preciso para prosperar, pastor? Não, tem bem mais coisa. Gastar menos do que ganha, saber investir seu dinheiro, buscar uma renda alternativa se você é um assalariado. Multiplicar suas entradas. Mas isso é um assunto para uma outra administração, para um outro dia. Mas fica essa palavra hoje para você. O coração generoso é um coração convertido. E a maior demonstração de conversão, a parte mais difícil é o nosso dinheiro. A gente aprende a liberar ele. Nós liberamos um fluxo de prosperidade e de bênção de Deus na nossa casa. Se você recebe isso, você é um homem satisfeito. Então dê um aplauso a Jesus aí.